Antes da gente começar aqui, é, na verdade já começamos, né? Não tem antes de começar. Deixa eu trazer para vocês uma forma, claro que metafórica, né, de entender a nossa mente. Então, imagine que a nossa mente, ela é um recipiente e ela tem um determinado tamanho. Então, dependendo de como a sua mente está, você tem um recipiente maior ou menor para receber aquilo que você está pedindo. E tudo começa na nossa mente, sempre começa na nossa mente, né? Então, dependendo de como você está preparado com a sua mente, vai ser o tamanho do seu recipiente para receber aquilo que você tanto pede para o universo, tá? Então, para você entender melhor isso, eu quero contar uma metáfora aqui, tá? É... Estela, boa noite, que maravilha, um prazer tê-la aqui. Então vamos lá, deixa eu contar uma metáfora para vocês, uma historinha que vai ficar mais claro, né? De como que funciona esse recipiente da nossa mente. Só para vocês saberem, eu tô olhando para cá e para lá porque eu tô no Instagram e no Face, tá? Então vamos lá. Então tinha um pescador, né, um senhor, ele estava ali no rio, estava ali pescando com seu barquinho humilde, e a alguns metros dali tinham dois jovens, né, também pescando num outro barquinho e estavam ali pescando tranquilos e tal, até que aqueles dois jovens eles olham mais à frente, veem ali o barquinho daquele senhor e eles veem que o senhor pegou um peixe. E ele tá lá brigando com o peixe e tal, fazendo aquele esforço todo e os jovens ficaram olhando, observando aquilo. E de repente esse senhor tira um baita de um peixe bem grande, e ele coloca aquele peixe dentro do barco, e os dois rapazes olhando aquela cena, e aquele senhor olha para aquele peixe, né, e com uma cara meio desanimada, ele balança a cabeça em sentido negativo e ele solta o peixe na água, devolve o peixe para a água. E aqueles dois jovens olham e pensam, né, comentam ali entre si: ué, o que será que aconteceu? Aquele senhor pegou um peixe tão grande e devolveu para a água? Mas tudo bem, ficaram com aquela incógnita ali, né? Continuaram pescando e tal. Daqui a pouco eles olham novamente para o senhor e o senhor tá lá de novo com aquele esforço e tal, né? E se esforçando com outro peixe ali fisgado. E os jovens continuam observando. E novamente esse senhor ele pega outro peixe maior do que o primeiro, e ele coloca dentro do barco. Novamente, esse senhor olha para aquele peixe com uma cara desanimada, balança a cabeça em negativo e solta aquele grande peixe também, devolve para a água. E aqueles jovens começam a ficar, né, inconformados. Por que esse cara tá soltando esses peixes grandes? Tanto esforço ele pega e tal e depois devolve? Mas enfim, continuaram pescando. Passado algum tempo, os jovens olham ali para o senhor e o senhor está lá com outro peixe. Só que agora ele está trazendo bem tranquilo e tal. E quando esse senhor levanta o peixe, é um peixe bem pequeno. E aí aquele senhor com aquele olhar, né, de alegria, um sorriso no rosto, ele pega aquele peixe pequeno e ele guarda aquele peixe pequeno. E aí os jovens já não entendendo nada, eles falam: não é possível. A gente tem que ir lá falar com esse senhor para saber o que está acontecendo, né? Então os jovens pegam o barco e vão até lá onde está o senhor. E aí eles perguntam para o senhor: ô meu senhor, bom dia. Desculpa atrapalhar, mas nós estávamos aqui observando o senhor e a gente viu que o senhor pegou dois peixes grandes e o senhor soltou. Agora o senhor pegou um peixe bem pequeno e o senhor guardou. Mas como isso? A gente não está entendendo.
E aí o senhor, com aquela toda simplicidade, humildade, ele olha para aqueles jovens e fala: Ô, meus filhos, sabe o que que é? É que a frigideirinha lá em casa é bem pequenininha, desse tamanho. Qual é a moral da história? Quem comenta aqui? Aqui no Face, aqui no Insta, quem comenta qual é a moral dessa história? A frigideirinha pequenininha. Quem comenta aí? Digam para mim. Quem entendeu a história? É, Rosana, tá dando risada, né? E aqui no Face, quem comenta? Me digam aí. Quem entendeu a moral da história? Vai lá. Boa noite, Maura, aqui no Face. Comentem aí. Show. Então, olha só. Eu comecei aqui a live dizendo que a nossa mente, ela é como se, metaforicamente falando, como se ela fosse um recipiente e ela tem um tamanho, todo recipiente tem um tamanho do quanto a gente é capaz de receber. Então aquele senhor, ao invés de ele aumentar a frigideira dele para que coubessem peixes maiores, ou seja, para que ele conseguisse absorver coisas maiores que o universo está trazendo para ele, ele preferia ficar com uma frigideirinha pequena. Então ele só conseguia receber coisas pequenas, ou seja, os peixes pequenos. É isso aí, Rosana. Panelinha peixinho, né? É exatamente isso. E a nossa mente é a mesma coisa. Quanto mais eu me preparo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu me desenvolvo, mais eu aumento o tamanho da minha mente, mais eu amplio a minha consciência. Então, consequentemente, o recipiente da minha mente, ele vai aumentando. E isso faz com que eu passe a receber coisas maiores na minha vida. Se a minha mente ela tá pequena, se as minhas crenças elas me limitam, elas limitam o tamanho daquilo que eu consigo receber, eu só vou conseguir receber pequenas coisas. E aí muitas vezes o universo quer te mandar coisas grandiosas, maravilhosas, mas você não recebe. Por quê? Porque você está travando. E como que você trava? Com a sua mente. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se desenvolve, quanto mais você se prepara, mais você aumenta esse recipiente, que é a nossa mente, para receber coisas maiores e melhores, ok? Tudo bem até aqui? Comentem aí e eu já vou dar continuidade. Então, esse é um primeiro ponto que faz com que a gente não consiga receber ou receba muito pouco daquilo que a gente tanto pede, né? É, e aí a gente entra também em um outro ponto que é muito importante, que faz essa trava, né, de nós recebermos ou não do universo, que é o quê? É o julgamento. Sempre quando a gente julga alguma coisa, sempre que a gente julga alguém, sempre que a gente julga uma situação, nós estamos criando uma limitação. Nós estamos rotulando alguma coisa. Então isso nos limita. Ou seja, a gente decreta que aquilo ali, aquela pessoa ou aquela situação é só aquilo e ponto. Então, quando eu estou entrando em um julgamento, eu estou limitando a minha vida. E aí, muitas pessoas acabam julgando sem saber que estão julgando. Como que é isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Quem aqui já levou uma fechada no trânsito? Comenta aí. Deixa eu saber. Comenta aqui no Insta, comenta aqui no Face. Quem já levou uma fechada no trânsito? Comenta aí para eu saber.
Aqui no Face também. Quem tiver por aqui, comenta aí. Quem já levou uma fechada no trânsito? Ah lá, Natália falando que hoje, né, levou uma fechada no trânsito. Tá, beleza. Geralmente, o que acontece com a maioria das pessoas quando leva uma fechada no trânsito já é logo xingar, né? Ô, seu maluco, essa pessoa é louca, ela quer me matar, é um barbeiro. Ou seja, você está entrando em um julgamento. Uma coisa é você dizer o fato pelo fato, que é o quê? Poxa, essa pessoa me fechou e ela poderia ter causado um acidente. Isso é uma verdade, é o fato pelo fato. Você não está julgando. Você está dizendo o que aconteceu. A pessoa me fechou e poderia ter acontecido um acidente, né? A Natália, mete a buzina. É, é, só que aí o que, que acontece? Todos esses xingamentos e o que você pensa e fala da outra pessoa, você está entrando em um julgamento, porque você não sabe o que levou aquela pessoa a te fechar. Você não sabe por que, que essa pessoa acabou fazendo aquela manobra mais brusca, né? É, então, quando você começa a falar que aquela pessoa é isso, é aquilo, é um barbeiro, quer me matar, é um louco e tal, você está julgando. Ou seja, você está limitando aquela pessoa, você está rotulando aquela pessoa, dizendo que ela é isso e ponto. E na verdade ela pode não ser isso. E aí eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, e vocês vão entender. Teve uma certa vez que eu precisei socorrer uma pessoa. E eu tava com um carro e eu buzinando e cortando todo mundo e entrando na frente, passando o farol vermelho, porque eu estava socorrendo uma pessoa. E eu não tenho dúvidas de que eu fui muito julgado, muito xingado, porque eu tava, né, era uma vida. Eu tava ali cortando todo mundo. E aí, a fechada que você levou hoje ou em qualquer outro momento, você sabe o que que aquela pessoa estava passando para julgá-la? Você sabe se ela estava socorrendo alguém? Você sabe se talvez ela recebeu um telefonema da escola do filho dela, que o filho estava passando mal na escola e ela estava correndo para socorrer? Quem aqui tem filho? Comenta aí quem tem filhos. E aí, se você tem filhos, imagina que você está, sei lá, na sua casa ou no seu trabalho e você recebe um telefonema da escola do seu filho falando que ele está passando muito mal, que ele precisa ser socorrido às pressas. O que que você faria? Você iria lá com o carro bem devagarzinho e tal e não sei o quê? Será que você faria isso? Então, quando a gente julga, quando a gente entra em um julgamento, a gente limita todas as infinitas possibilidades. Olha lá, o pessoal falando que tem filho, né? O que que você faria? Você sairia correndo para socorrer seu filho? Ou você iria, não, eu não posso fechar ninguém, eu tenho que ir aqui. O que que você faria pensando no seu filho, na sua filha? Pois é, será que você não ia fechar ninguém? Sendo que você estaria indo socorrer um filho ou alguém que você ama, para quem não tem filho, alguém que você ama. Só que quando você tomou a fechada e você julgou aquela pessoa, você rotulou. Olha a Camila falando, eu sairia igual uma louca, né? Pois é, com certeza você fecharia alguém. E aí você seria julgada. É legal você ser julgada? Poxa, a Camila é uma louca, porque saiu realmente igual uma louca, né? E alguém te julgando ali. Você gostaria? Ou será que você é realmente isso que estão falando que você é? Só que quando a gente entra no julgamento, aperta o botão do Batman, Natália falando. Pois é, só que quando você entra nesse julgamento, rotulando, você está limitando. E aí, olha só, esse julgamento muitas vezes ele é muito sutil. Muita gente fala: "Não, eu não estou julgando, eu só estou dando a minha opinião". Mas será que é só a sua opinião?
E aí a gente volta naquela questão de que você falar o fato pelo fato é uma coisa, você julgar é outra. E aí volto nesse exemplo da fechada. Você falar que a pessoa te fechou e que poderia ter causado um acidente é uma coisa, é uma verdade. Você está dizendo o fato pelo fato. Agora você dizer que ela é uma louca, é um irresponsável, é um barbeiro e tal, você rotulou, você limitou aquela pessoa. Entende? E provavelmente, é altamente provável que quem faz isso com uma coisa acaba fazendo com várias coisas na vida. E aí aonde que isso entra na parte de travar o recebimento das coisas que o universo nos traz? Porque se eu estou julgando alguma coisa, eu posso estar julgando algo bom que está chegando para mim, eu julgo como ruim e não aceito. Por exemplo, é, vamos supor que você quer abrir um negócio. Você quer ter a sua casa, o seu negócio próprio, mas você não tem um capital. E aí talvez um sócio cairia bem, né? Ali ter uma parceria, ter um sócio e tudo mais. Mas talvez você julgue aquela pessoa. Não, essa pessoa não serve, porque ela é isso, ela é aquilo outro. Você acabou de perder uma oportunidade que o universo te dando de um sócio para você ter o seu negócio por conta de um julgamento. Então, esse é um exemplo, mas existem várias outras coisas que, por conta de nós julgarmos, a gente trava todas as possibilidades que o universo pode nos trazer. Talvez essa pessoa que te fechou no trânsito seja uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. E ela só está passando por um momento desafiador e por isso ela teve que fazer uma manobra ali porque ela está desesperada. Mas talvez fosse uma pessoa que pudesse ser nossa, um amigão seu, uma pessoa maravilhosa. E você já fala que é louca, que é isso, que é aquilo, você travou a possibilidade de conhecer uma pessoa maravilhosa. Entende? Então, quando a gente faz o julgamento, a gente começa a cortar, a gente começa a limitar muito a nossa vida e a nossa capacidade de receber aquilo que a gente pede. Porque talvez algo que chegue na nossa vida, a gente julga que é ruim e a gente não aceita. Dá para entender isso? Faz sentido? Comentem aí. Comenta aqui no Face também. Faz sentido isso? Até aqui tudo bem? Comenta aí se faz sentido para eu passar para o próximo tópico. Ok, Rosana. Ok, Natália. Então, assim, eu já deixo até um desafio aqui para vocês. Eu desafio todos vocês aqui no Face, aqui no Insta, a ficar pelo menos uma semana sem fazer nenhum julgamento. Quem é que consegue? Antes de falar qualquer coisa, observar. Simplesmente observar. O fato pelo fato, sem rotular, sem limitar, sem falar, não, é isso e pronto e acabou. Eu desafio, faço esse desafio aqui com vocês, de passar pelo menos 7 dias sem julgar nada, só ficar observando o fato pelo fato. E aí vocês vão perceber o quanto as coisas vão mudar na vida de vocês. Pessoal aqui, ok, ok, maravilha. Vamos para o próximo tópico então. Outra coisa que também faz com que a gente trave é, o recebimento, né, daquilo que a gente quer é aquela danada crença do não merecimento. Sabe aquela coisa de, isso não é para mim, eu não mereço isso. Sabe quando você pensa em algo extraordinário, seja uma casa, seja um carro, seja uma viagem, um relacionamento, o que quer que seja. Quando você pensa naquilo e você sonha e você fica alegre com aquilo, só que logo em seguida vem aquele pensamento: opa, menos, menos, menos.
Aonde você tá com a cabeça? Isso não é pra você não. Menos. Quem já passou por isso? Comenta aí pra eu saber. Quem já passou por isso? Imaginou, sonhou com algo, aquela coisa extraordinária. Nossa, se eu tivesse isso, puxa, como eu queria, ser muito bom. Você sonha com aquilo, mas dali a pouco vem aquele pensamento: ah, mas quem sou eu para ter algo assim? Não, isso é muito para mim, eu não mereço. Olha lá, Marlene, né? Comentando aqui no Insta. Quem mais aqui? Camila, Silmara, Célia. Olha só quanta gente, né, com essa crença de não merecimento. E isso é uma crença que trava totalmente o recebimento. Às vezes o universo tá ali prontinho para te entregar aquilo que você quer. Só que aí você fala: não, não, não quero não porque eu não mereço. Não me dá isso não, universo. Acabou de cortar todas as possibilidades. E aí, por que que isso acontece? Porque a maioria das pessoas acredita que para elas terem algo, elas têm que fazer algo, elas têm que ser algo, né? Então, assim, não, eu não estudei muito, eu não tenho muito estudo, então eu não mereço ter esse cargo, então eu não mereço ter tal coisa. Quem já pensou nisso em relação ao estudo? Não, sabe o que é? É que no passado eu não fui uma pessoa muito boa, então eu não mereço nada de bom. Mas e agora? Beleza, você pode ter errado no passado. E continuaremos errando, porque nós somos seres humanos e passíveis de falhas. Mas talvez você já seja outra pessoa, só que por conta de erros que você cometeu no passado, você acredita que hoje você já não pode receber mais nada de bom. E aí, trazendo essa questão do exemplo do estudo, né? Que muita gente fala: não, eu não estudei tanto, eu não mereço esse cargo, eu não mereço esse emprego, porque eu não tenho muito estudo. Agora eu pergunto: vocês já viram pessoas que mal têm o estudo, mal fizeram o colegial e têm muito dinheiro e têm uma vida maravilhosa? Quem aqui já viu isso? Pessoas que mal tiveram estudo e conseguiram construir um baita de um negócio e conseguiram crescer na vida. Quem já viu isso? Olha a Camila comentando: Nossa, você tá falando o que eu penso do meu emprego. Quem disse que você não merece? Quem falou isso? O universo é abundante. Não tem essa de não mereço. Entende? E aí eu trago até um exemplo bem prático, talvez muitos já ouviram falar aqui, do Geraldo Rufino. Quem conhece o Geraldo Rufino, comenta aí. Geraldo Rufino, ele é um cara que ele veio lá de baixo, né, de uma extrema pobreza, ele praticamente não teve estudo, e ele cresceu e ele construiu um negócio milionário. Ele tem uma empresa milionária hoje. Então, se a questão do estudo fosse base para você merecer ou não alguma coisa, então ele não poderia ter o que ele tem? É isso? E aí, olha só, aí a gente já emenda com o ponto de cima, que é entrar no julgamento. Quem aqui já olhou para alguém tendo algo muito bom e falou assim: Nossa, Fulano não merece ter isso. Não é possível que essa pessoa conseguiu isso, porque ela não fez nada para merecer. Quem já pensou, quem já passou por isso? Comenta aí, que eu quero saber. Quem já pensou isso? Não, fulano, nossa, eu aqui me esforço, me mato e eu não consigo. Por que que fulano tem? Não merece, não faz nada por merecer. Quem já chegou a pensar assim? Comenta aí para eu saber. Porque aí a gente vê como está interligado, a gente entra no ponto anterior, que é exatamente o julgamento. Depois fala que foi sorte. Pois é, Rosana. Entende? E aí você está julgando uma pessoa. Então você quer realmente ter esse papel de julgamento? Quem foi que falou que a pessoa não tem, não merece?
Entende? É, se você olhar para o universo, para a natureza, o universo é abundante. A luz do sol tá ali para todos. Não importa se a pessoa é branca, se é negra, se é amarela, se é alta, baixa, se tem estudo, se não tem. O sol tá ali para todo mundo. O ar tá ali para todo mundo respirar. A natureza, o universo não fica limitando. Ah, esse merece porque ele fez tal coisa. Esse aqui não merece não a luz do sol porque ele é meio ruinzinho. Então não vou dar a luz do sol para ele não. Quem já viu isso acontecer? Comenta aqui que eu quero saber. Vocês já viram isso? O raio de sol bater só em uma casa porque na outra não pode, porque aquela pessoa não merece? Olha para o mar, para o oceano, para os rios. O rio tá ali, a água tá ali, o oceano tá lá para quem quiser mergulhar, para quem quiser aproveitar. A natureza não faz distinção de quem merece, de quem não merece, esse pode, aquele não pode. O universo é abundante para todos. Então, quem foi que disse que você não merece tal coisa? A Rosana, a gente atrai com nossos pensamentos negativos ou positivos. Com certeza. A Silmara comentando, verdade. Pois é, o universo é abundante. Não tem ninguém dizendo que quem está colocando isso na sua mente é você. Por isso que essa é uma crença limitante. E isso precisa ser tratado. Essa crença precisa ser reprogramada. Porque todo mundo merece tudo. Não tem essa, né? É, e aí, eu já vou adiantar que é independente de religião, porque eu não estou aqui para falar de religião, eu estou aqui para falar de conhecimento, de sabedoria, mas Jesus, ele trouxe, né? Ele veio trazer essa frase que é a seguinte: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha o que um sábio falou. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quem foi que disse que você não merece ter o melhor da vida? Quem está criando esse não merecimento, essa trava, é você. E esse é mais um dos motivos pelo qual a gente trava o recebimento daquilo que a gente pede. Entende? É... Quem aqui geralmente recebe um elogio e fala assim: não, não, imagina, não, não foi nada. Alguém vem e te agradece ou te elogia. Caraca, como você fez um bom trabalho, que legal, parabéns. Ah, imagina, não foi nada. Quem aqui já falou isso, já passou por isso? Comenta aí, que eu quero saber. Comenta aí. A Natália falando, porém, temos o livre-arbítrio. Em que sentido, Natália? Fala mais, explica mais para eu entender. Quantas palavras de conforto, muito amor. Gratidão, Rosana. Comenta aqui para eu saber. Olha lá a Camila falando, né? Recebe um elogio, fala: "Não, imagina, não foi nada demais". Como que não foi nada demais? Eu não me sinto confortável com elogios. Quem foi que falou que você não pode receber um elogio? Você não foi lá, você não fez, você não estudou, você não está buscando o conhecimento, o desenvolvimento, você não foi lá, não trabalhou, não se esforçou para fazer algo bem feito. E quem disse que você não pode receber um elogio? Quem falou isso? Essa besteira? Então receba. Aprenda a receber. Se você não recebe um elogio, é muito provável que você não recebe outras coisas que o universo está querendo te dar. A Natália, no sentido de que Deus nos deu abundância, porém temos o livre-arbítrio de como conduzir nossa vida. Claro, com certeza. Com certeza. Cada um faz da sua vida aquilo que quer. Então não é esse o mérito que eu estou entrando. O que eu estou dizendo é que o universo é abundante e você pode usufruir dessa abundância se você quiser ou não.
Se você não quiser, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a fazer nada, né? Só que a visão que eu tô trazendo aqui é de pessoas que querem algo mais da vida, que pedem algo mais para o universo, porém que acabam travando esse recebimento. Entende? É esse o contexto que eu estou trazendo aqui. A Natália, por isso temos que acreditar e levar a vida de maneira positiva, para assim receber. Exatamente, exatamente. Então, é esse o contexto que eu estou trazendo aqui. De que talvez você esteja travando a sua vida sem saber, sem ter essa consciência. Então, por isso eu resolvi trazer esse contexto aqui, né? Por isso eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês, para que vocês tenham essa consciência. Então, hoje vocês estão tendo essa consciência. Agora é com vocês, porque vocês têm o livre-arbítrio. Legal, agora eu tenho essa consciência. O que eu vou fazer com isso? O que você vai fazer com esse conhecimento? Livre-arbítrio. Você quem vai decidir. Entende? Só que muita gente pede para o universo, não recebe, continua pedindo, muitas vezes fica com raiva, briga com o universo, e aqui o universo eu trago no sentido de Deus, de Criador, de universo, o nome não importa, tá? Você entenda o nome de acordo com aquilo que você acredita. Mas muita gente pede para o universo, briga com o universo, fica com raiva, continua pedindo, mas continua fazendo coisas que trava o recebimento. Entendeu? Então é isso que eu quis trazer. E aí, como eu estava falando da questão do elogio, se você se limita e não recebe um elogio, é altamente provável que você se limita a receber outras coisas, que você talvez esteja pedindo para o universo, mas esteja travando esse recebimento. E aí eu peço até licença para contar um fato que aconteceu comigo e eu experienciei isso, né? Eu vivi isso e foi um ensinamento fantástico para mim, né? Foi um soco no estômago ali, né? Foi uma paulada que fez eu abrir a minha mente, porque eu também travava muito o recebimento. O que que aconteceu? Lá atrás, alguns anos atrás, quando eu estava fazendo os cursos de coaching e vários outros cursos, é, teve um rapaz que eu conheci e nós fizemos muita amizade ali, porque a gente foi fazendo, a gente fechou um pacote de cursos, né, em uma determinada instituição, e a gente foi fazendo, os cursos eram bem próximos um do outro, né, então terminava um, dali um mês no máximo já começava o outro, e a gente foi fazendo esses vários cursos. Então a gente fez muita amizade. E naquela época, tanto eu quanto ele, nós estávamos passando por uma transição, por várias mudanças nas nossas vidas, algumas até semelhantes, e a gente estava, né, um pouco duro, assim, estava meio desafiador o financeiro. Então o pessoal ia almoçar ali próximo do local do curso, tinha uma padaria. E o pessoal geralmente ia almoçar lá, mas era uma padaria de alto padrão, então o valor era, né, naquela época estava acima do que a gente podia, das nossas condições. E eu e ele, a gente saiu andando ali pela região e a gente encontrou um restaurante mais simples, com uma comida muito boa, muito bacana, e a gente começou a almoçar lá. Então o pessoal todo, a galera do curso ia para a padaria e eu e ele somente nós íamos lá no outro restaurante que estava mais dentro das nossas condições, né, naquela época. Só que chegou no último dia do curso, a galera se reuniu e falou: Poxa, vamos todo mundo almoçar junto, né? Porque é o último dia do curso, né? É o último curso aqui do nosso pacote. Aquela era basicamente a mesma galera, né? Em todos os cursos, então a gente fez bastante amizade.
E aí o pessoal falou, poxa, vamos, né, almoçar junto para fazer essa despedida e tal. E aí ele virou para mim e falou, pô, vamos lá almoçar com a galera? Aí eu falei, poxa, cara, não vai rolar, né? Eu não tô podendo, né? Você sabe que a grana tá curta e tal. Mas, cara, não tem problema, não se sinta, né, culpado. Vai lá com o pessoal, eu vou sozinho no outro restaurante. Pra mim não tem problema nenhum. E aí ele falou, não, vamos lá que eu pago pra você. Aí eu falei, não, imagina, não precisa, né? Porque eu sabia da condição dele, que também não estava muito boa. E eu falei, não, imagina, não precisa e tal, né? E ele falou, não, vamos lá que eu pago para você. E eu falei, não, não precisa. E ele foi insistindo, e eu falando não. Até que chegou uma hora que ele olhou bem nos meus olhos, ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, um jeitão dele, né? Carinha, eu quero te pagar um almoço. Receba as bênçãos que Deus está te dando na sua vida, porque eu quero te pagar um almoço. Eu não estou falando isso só para você ir lá para insistir para você ir. Eu estou dizendo porque eu quero te pagar um almoço. E ele falou isso olhando nos meus olhos e aquilo entrou em mim assim e na hora me caiu a ficha. E aí eu falei, caraca, quanta coisa o universo tá querendo me dar, me entregar e eu tô falando não. Eu tô trazendo aqui um exemplo que aconteceu comigo de algo simples, mas que eu percebi que eu tava me fechando para receber o que o universo queria me dar. E quem disse que eu não mereço um amigo de boa vontade querendo me pagar o almoço? Quem disse que eu não mereço isso? E aí talvez alguém venha te oferecer um favor. Eu não estou dizendo que você é obrigado a aceitar, mas às vezes alguém vem, oh, deixa eu te ajudar aqui. Não, 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 não precisa. E você fecha a porta. E por trás disso, muitas vezes tem até um orgulho, né? Nesse exemplo do favor, pô, deixa eu te ajudar a fazer isso. Não, não, não precisa, tá tudo bem. E ali tem um orgulho, uma vaidade de que ninguém vai fazer tão bem feito igual você faria. Quem já passou por isso? Comenta aí. E essa história, né, que eu contei agora, ela mexe bastante comigo porque essa pessoa que me ensinou isso, né? Porque ali foi um ensinamento que essa pessoa me deixou e foi quando eu comecei a me abrir para as coisas que o universo estava me mandando, está me mandando, né? E isso mexe bastante comigo porque essa pessoa já não está mais entre nós, né? Ela partiu já faz algum tempo e é, mexe comigo, porque foi uma. Desculpa, gente. Foi uma lição, né, que essa pessoa deixou para mim. Perdão. A história realmente mexe comigo lembrar disso, porque eu entendo aquele momento como um presente de Deus. Porque aquela pessoa me ensinou a receber. E isso não tem preço, né? É um ensinamento que não tem preço. É uma coisa que eu vou levar para minha vida. Não é nada material. É uma coisa que vale muito mais do que algo material, né? E quando eu estava preparando aqui o material para trazer para vocês, eu sempre procuro trazer nas minhas lives, nos meus treinamentos, nas minhas palestras,
é, coisas que de fato fizeram diferença na minha vida e que eu acredito que faça diferença na vida das pessoas, né? E foi por isso que eu resolvi trabalhar com o que eu trabalho hoje, que é ajudando pessoas a, a conquistarem aquilo que elas querem, né? A aprenderem a receber aquilo que o universo manda de uma forma equilibrada. Então, eu sempre procuro trazer o que de fato fez diferença na minha vida. É claro que eu entendo que aquilo que fez diferença na minha vida talvez não faça toda a diferença na sua vida, né? Porque nem tudo que é bom para mim é bom para o outro. E eu entendo isso. Mas eu entendo também que é melhor eu compartilhar e fazer a diferença na vida de algumas pessoas do que não falar nada e não fazer a diferença na vida de ninguém. Então, por isso que eu trago essas questões que fizeram diferença na minha vida. E esse ensinamento que essa pessoa me trouxe, que foi me ensinar a receber, né, estar atento e receber as bênçãos que o universo está me dando, esse ensinamento é para a vida, né? Isso não tem preço. E foi naquele momento que eu consegui abrir a minha mente para poder observar tudo aquilo que estava chegando de bom na minha vida e eu estava dizendo não. Muitas vezes por orgulho, por arrogância, por vaidade, achando que ninguém iria fazer igual a mim, achando que ninguém faria tão bem igual eu faria. E muitas vezes eu travava isso, ou até mesmo por achar que eu não merecia. Mas essa pessoa me ensinou que eu mereço muito, e todos nós merecemos tudo de bom que o universo pode nos oferecer. Então a gente precisa tirar essa crença que nos limita de que eu não mereço. Ninguém falou que você não merece. Quem foi que falou que você não merece? A única pessoa que pode falar que você merece ou não é você mesmo. Então esteja aberto a receber o que o universo tem para te dar, né? Não estou dizendo que você tem que aceitar tudo. Eu estou dizendo que você pode e deve observar as coisas boas que estão chegando na sua vida e se abrir para essas coisas entrarem de fato na sua vida. É isso que eu estou trazendo para vocês, né? Deixa eu ver aqui que eu vi que teve bastante comentário. Muito significativo, a Marlene falando, muito significativo esse exemplo e com certeza pode se estender a muitos fatos semelhantes. Obrigado, Marlene. A Roxane, forças, gratidão, gratidão, pessoal. Parabéns por compartilhar conosco. Gratidão. Gratidão a todas as mensagens, tá? Com certeza não vou me esquecer nunca, a Marlene falando. A Roxane, às vezes não queremos incomodar e pode ser só um presente que iremos receber e não sabemos. Exatamente. Tem outra coisa. Quem foi que disse que você ou qualquer que seja, alguém tem o poder de me incomodar? Ninguém tem esse poder. A pessoa só me incomoda se eu permito. O outro só faz comigo se eu permito que ele faça. Entende? Muitas vezes a gente entra no julgamento, né? E fala: não, fulano fez tal coisa pra mim. Se fez e te atingiu, foi porque você permitiu. De uma maneira ou outra, você permitiu. Eu sei que isso pode ser duro, de escutar, mas é a verdade. As pessoas só fazem comigo aquilo que eu permito, entende? Então, se tem alguém a pessoa tá te oferecendo uma ajuda, tá querendo te dar alguma coisa, tá partindo dela, quem disse que você tá incomodando? É ela que tá se oferecendo.
Entende? E por mais que seja o contrário, você pede alguma coisa para alguém. Se a pessoa não puder fazer, cabe a ela se posicionar e falar: poxa, cara, nesse momento eu não vou conseguir te ajudar. Ou eu não tenho condições de te ajudar com isso. Mas é a pessoa quem tem que dizer. Entende? Então não tem essa de. Não tem essa de, eu tô incomodando. Cara, não tem isso, tá? Porque aí você começa a entrar num julgamento e você passa a travar tudo que você pode receber de bom. A Marlene falando, nessa quarentena recebi tantas coisas de diferentes pessoas. No início resisti muito. Pois é uma coisa que está muito arraigada, né, na nossa vida. E eu ouso dizer que isso é até histórico. É... E mais uma vez eu não quero entrar em mérito de religião, mas pela história da humanidade, né? A gente muitas vezes nasce escutando que nós já somos pecadores, né? Nascemos, somos pecadores. E aí muitas vezes a gente tem a ideia de que, poxa, eu sou pecador, então eu não mereço. Eu não sou uma pessoa boa, então eu não mereço. Entende? Mas isso não é uma verdade. Se nós estamos aqui para aprender e podemos nos tornar pessoas melhores ao longo da nossa jornada, quem foi que disse que eu não posso receber? Entende? Então a gente precisa tirar essa visão de que não posso receber, de que eu não mereço, e realmente se abrir para aquilo que eu posso e mereço receber, tá? A gente acabou estendendo um pouquinho aqui, né? Deixa eu trazer só mais um ponto aqui. Daqui a pouco a live acaba o nosso tempo, infelizmente. Mas um outro ponto que também faz a gente travar o recebimento, né, do universo é a procrastinação. E o que é isso? Ficar empurrando com a barriga. Como que isso trava o recebimento daquilo que eu quero? É, Você tem ali, recebe uma ideia, por exemplo. Você estava ali pensando em alguma coisa, querendo resolver um problema e você não conseguia. Aí de repente vem uma ideia. Aí você fala: "Nossa, cara, putz, isso aqui pode resolver meu problema". Mas aí logo vem o pensamento: depois eu vejo isso. Depois eu olho para isso aqui. Ou então você vem com aquele pensamento de não merecimento, né? Não, mas será que é isso? Ah, não, isso não é para mim. E aí você acaba deixando aquilo passar. Essa ideia vem, você empurra ela com a barriga, você procrastina, não coloca ela em prática, e aí a oportunidade passou. Já foi. A hora que você decide colocar aquilo em prática, já foi. O tempo daquilo ali passou. Agora já é outra coisa que você precisa fazer. Quem já passou por isso? Comenta aí. Deixa eu saber quem já passou por isso. De ter uma ideia, caramba, isso aqui, mas aí você não coloca em prática. A hora que você vai colocar em prática, aquilo já não serve mais. Quem já passou por isso? Eu já passei e várias vezes. Então a procrastinação também acaba a procrastinação também acaba cortando, né? A gente acaba não recebendo do universo. Então, explico melhor, Rosana. É o seguinte: vamos supor que você precisa resolver alguma coisa. E ali você está tentando resolver aquele problema e não consegue. De repente, o universo te manda aquela ideia que é para resolver o problema. Você recebeu ali, pum, veio aquela ideia e você fala: caramba, isso aqui vai salvar minha vida. Só que você acaba deixando. Você não coloca aquilo em prática. Depois eu vejo isso. Não, depois eu olho para isso. E talvez você vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver, que não vai te trazer nenhum benefício. E aquela ideia que ia salvar sua vida, você joga para frente e não põe em prática. E aí quando você vai colocar em prática, perdeu a oportunidade. Então você travou o recebimento do universo. O universo te mandou.
a ideia que você precisava, te mandou alguma coisa que você precisava, só que você não olha para aquilo, você não coloca em prática, você deixa para depois. E aí o depois já era, passou, o tempo daquilo ali passou, e aí você continua com aquele problema. Entende? É isso que eu quero dizer. Gente, estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, infelizmente. Deixa eu falar para vocês um projeto que eu estou colocando em prática, né? A ideia me veio e eu estou colocando em prática. É o seguinte, eu vou começar a fazer uma vez por semana, toda terça-feira, às 7 horas da noite, tá? Eu vou fazer o bate-papo com o Traude. Vai ser aqui em formato de live, só que vai ser um pouco diferente. Eu vou trazer assuntos diversos, né? Como uma live, só que quem tiver aqui assistindo a live, eu vou chamar, claro, se a pessoa quiser, eu vou chamar para entrar comigo na live para poder ajudar essa pessoa a desbloquear alguma coisa que ela queira. Então vai ser meio que uma mini sessão que eu vou fazer com quem quiser aqui, tá? Então convidem os amigos, entrem, já começa na próxima terça-feira. Terça-feira, toda terça, às 7 da noite, eu vou colocar em prática esse projeto. E quem quiser entrar aqui e trazer alguma coisa para trabalhar, eu vou ajudar, tá? Seja um objetivo, uma meta. Então, aqui no meio do bate-papo, eu vou convidar alguém, vai entrar aqui comigo na live e a gente vai conversar e bater um papo e eu vou fazer meio que uma mini sessão de coaching para quem quiser trabalhar alguma coisa, tá bom? Toda terça-feira às 7 horas da noite. Então venham, entrem, chamem aí os familiares, os amigos, né? E porque vai ser bem bacana. Eu acredito que pode ajudar bastante gente, tá bom? Pessoal aqui que tá no Facebook, me segue lá no Instagram se ainda não me segue, porque eu vou fazer pelo Instagram, porque não dá para eu chamar ao mesmo tempo aqui no Face, no Insta e fazer tudo junto, tá? Então eu vou fazer pelo Instagram, tá bom?